Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento? Agora estou pedindo o livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Eu peço aos irmãos que compreendam se a minha voz faltar, falhar. Eu estou um pouco rouco da última pregação que fiz. Exagerei um pouquinho nos grifos, mas eu acredito que Deus ele vai abençoar essa igreja nessa noite em nome de Jesus. Quando se encontrar em Mateus capítulo 21, versículo de número 18. Mateus capítulo 21, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos tomar uma ação de todos. Eu gostaria hoje de pregar sem um fundo musical, pregar só com voz aqui. Eu quero que os irmãos entendam a palavra de Deus nessa noite. Eu quero fazer um acordo aqui com uma igreja. Eu vou pregar a palavra que lemos, e no final desse culto eu vou orar para algumas pessoas aqui. Algumas pessoas Deus ele já me mostrou, sem sombra de dúvidas. Eu já vejo pessoas aqui que serão alvo do milagre de Deus nessa noite. Há ainda uma pessoa que Deus ainda não me mostrou quem é a pessoa, mas me mostrou qual é a situação. Eu vou estar orando nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Queridos, é sério o que eu falei. Primeiro vocês ouvem a palavra, depois eu vou orar por 4 ou 5 pessoas, as quais Deus ele já me mostrou que receberão o seu milagre hoje. Amém? No livro de Mateus, Jesus, após fazer alguns milagres e ser criticado por fariseus, a Bíblia diz que ele retira-se, ele sai daquele lugar, daquela cidade e vai para Betânia, porque as pessoas estavam criticando Jesus por fazer milagre, por libertar pessoas. Os hipócritas, os fariseus, eles não queriam ver o povo sendo livre. No livro de Lucas, capítulo 13, a Bíblia diz que existia uma mulher que há 18 anos estava congregando, estava dentro da igreja, estava servindo a Deus com seus dízimos e ofertas, com seus louvores. Mas segundo a Bíblia e segundo Jesus, ela estava presa, aprisionada por Satanás. E como sempre, Jesus liberta aquela mulher e os fariseus começam a criticar. Porque as pessoas não estão acostumadas a sentir felicidade ao olhar e ver alguém ser curado do coração. As pessoas não sentem felicidade em olhar e ver alguém prosperar. Elas têm sempre que criticar. Mas independente das críticas e dos pensamentos, Jesus ele deu autoridade à igreja para curar os enfermos, para expulsar os demônios e pisar sobre toda a obra do diabo. A Bíblia diz que Jesus retorna àquela cidade pela manhã cedo. E quando ele retorna para aquela cidade, eu acredito que depois de oração e jejum,
ele tem vontade de comer, e a Bíblia diz no versículo 18, no versículo 19, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se. A gente poderia pegar esse texto e dividir ele em algumas mensagens e dar um tema para cada versículo, mas eu quero falar sobre fé e milagres. Digam comigo: fé e milagres. Eu quero fazer com que os irmãos exercitem a sua fé nessa noite para que recebam o seu milagre. E eu vou profetizar: as pessoas vão se admirar de como o milagre vai acontecer de imediato na tua vida. As pessoas não vão entender. Aconteceu isso comigo ano passado. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo na minha vida, como estava acontecendo. E chegou alguém em meio àquelas pessoas e disse: é Deus. Eu sei que é viver milagres do Senhor. Os discípulos se admiraram de como aquela figueira secou. Os discípulos ficaram admirados em ver que, após uma palavra liberada, aquela palavra se cumpriu. Jesus liberou uma palavra e de imediato a palavra se cumpriu. Não foi com uma semana, não foi com um mês, um ano, 2 anos depois. A Bíblia diz que foi de imediato. Existem milagres que acontecem de imediato na vida das pessoas. Existem milagres que demoram porque você precisa alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Nós fizemos isso esse início de julho. Eu e a minha esposa e a minha casa fizemos isso, alinhamos o nosso propósito com o propósito de Deus. Mas antes disso nós estávamos na peia. E eu falei: não vou fugir do propósito de Deus. O propósito de Deus me manda ir por aqui, então eu vou. E o que não aconteceu em 2 meses, aconteceu em 10 dias. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus fala para aqueles discípulos que se eles tiverem fé, eles não só fariam as obras que Jesus fez, mas fariam maiores. Isso ele vai dizer no livro de João: porque ele iria para o Pai, e tudo quanto nós pedíssemos em seu nome, o Senhor faria. E o versículo que eu quero trazer como tema nessa noite é o 22. E disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não sei se dá tempo de trazer um pouquinho da introdução dessa mensagem, mas eu vou tentar. E como eu falei, vou orar no final para que haja alguns milagres aqui nessa noite, e você possa glorificar o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus teve fome, ele se aproximou daquela figueira. E eu acredito que quando alguém está com fome e longe de qualquer comida, que observa uma árvore frutífera, se observar uma árvore frutífera seca, é certeza de que ali não há frutos. Se Jesus aproximou-se daquela árvore, é porque ele viu uma linda folhagem. E Jesus agora se aproxima pela folhagem, pela beleza que ele viu. Mas quando ele chega lá, ele não encontra frutos. Aquela árvore era uma árvore linda, produzia figos 2 vezes por ano. Eram 2 estações, 2 vezes por ano produzia figos. E aquela época específica era uma época em que os figos estavam a frutificar. Jesus aproxima-se daquela figueira e não encontra nela
E pelo simples fato daquela árvore não ter frutos, Jesus a amaldiçoa e de imediato ela seca. Eu quero que os irmãos entendam nessa parte da introdução, antes da mensagem, para que vocês não saiam daqui sem entender essa palavra, sem receber de Deus nessa noite. No capítulo de número 13 de Lucas, a Bíblia diz que um dono de uma vinha, uma vez por ano ia naquela região ver o seu vinhedo e ver os seus empregados. E certo dia aquele homem chega na sua fazenda e diz: olha, está vendo aquela árvore ali? Arranca e joga fora, porque ela não produz frutos. Eu quero que os irmãos entendam o que eu estou a dizer nessa noite. Aquele trabalhador disse para o dono da vinha: olha, eu peço ao Senhor só mais uma chance, porque o Senhor, dono da vinha, já havia ido 2 anos seguidos e aquela árvore não estava frutificando. Eu peço ao Senhor só mais um pouco de tempo, para que eu possa retirar as impurezas, para que eu possa colocar um adubo, e se ao longo de 1 ano ela não produzir, eu farei como o Senhor estava dizendo. Aquele homem disse: olha, essa árvore está ocupando o espaço de uma outra. Essa árvore está ocupando o espaço de uma outra que pudesse produzir frutos. Alguém poderia dizer: Senhor, mas ela é uma árvore bonita, ela produz sombra. O Senhor disse: eu não plantei aquela árvore para ela produzir sombra, para ela chamar atenção. Eu plantei aquela árvore para que ela produzisse frutos. Pelo simples fato daquela árvore ter sido plantada e estar ocupando o espaço de outro e não produzir frutos, arranque-o e jogue fora. Ao ouvir o que o seu Senhor disse, ele disse: só mais 1 ano. Existem situações, e eu falo para a igreja, que nós estamos vivendo na igreja do Brasil, na igreja brasileira, que eu gostaria muito que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ou a mesma unção que esteve sobre eles, viesse para o Brasil pregar na nossa região. A ponto de Paulo dizer: olha, está vendo aqueles que não produzem frutos? Eu já os entreguei a Satanás para a destruição do corpo. Mas eu não quero me apegar muito a essa mensagem, porque nós vamos perder tempo aqui. O que eu quero falar nessa noite é que a bondade e a severidade de Deus, ela exige frutos e não folhas. Ela exige vida na palavra e não palavras. Quantos aqui receberam Jesus em suas vidas? Levante a sua mão. Quantos aqui têm certeza da salvação? Amém. Ontem a minha madrasta me ligou à noite, falou que meu pai estava no hospital ali em Barbalha. Rapidinho eu fui lá, peguei o carro e fui lá ver meu pai. De lá fui para o sítio com ele em São Velho. Voltei hoje pela manhã. E eu fui despreocupado, porque a gente entrega tudo nas mãos de Deus. E um dos maiores propósitos que me levou ali àquele hospital ontem à noite, às 8, 9 horas da noite, foi pregar para um Senhor que a sua vida já está para ser apagada. Com todos os remédios que a sua família levou para o hospital, que ele já toma, e com o diagnóstico que já lhe foi dado, que a sua própria filha lhe passou para a enfermeira, aquele homem está vivo por um milagre.
E eu disse: Deus, a tua palavra diz que a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não posso deixar de produzir esse fruto. E eu preguei para aquele homem. Então, o maior objetivo de eu ter ido ontem não foi nem apenas ver o meu pai, foi ter o privilégio de pregar para aquele homem e dizer: olha, se a nossa esperança em Cristo Jesus se resumir apenas nesse mundo terreno, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Não podemos deixar que a nossa esperança se limite a esse mundo em que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Vamos para a mensagem? Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Digam comigo: fé, e milagre. Fé, que produz milagres. Então nós temos que produzir frutos. Nós temos que produzir frutos, e segundo a Bíblia, frutos dignos de arrependimento. Existem pessoas que precisam de um milagre que o médico não vai conseguir. Existem pessoas que precisam receber do Senhor, e eu quero enquadrar essas pessoas nessa noite aqui. Eu quero colocar essas pessoas dentro dessa palavra para que você possa receber o seu milagre. É uma segunda-feira profética. Como homem de Deus, eu profetizo, eu declaro que milagres vão acontecer aqui nessa noite. Amém? No versículo de número 22, esse aqui também parou. Nada vai impedir o poder de Deus de manifestar. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos no versículo de número 22 que Jesus disse para aqueles discípulos: olha, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Não é algumas coisas, é tudo. Aleluia. Tudo quanto vocês pedirem em oração, vocês crendo, receberão. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Quem é o pai aqui que tem coragem de ver o seu filho com fome, lhe pedindo um pão e lhe dar uma pedra? Quem? Quem dentre nós? Ninguém. Qual dentre vós é pai que o seu filho lhe tendo pedido um pão lhe dará uma pedra, lhe pedindo um peixe lhe dará um escorpião? Nenhum. Então, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Aleluia. E às vezes nós sabemos pedir tudo a todos, esquecemos que nós temos um Pai Celestial que criou todas as coisas e que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aleluia. Você sabe o que é Deus dar ordem aos seus anjos a nosso respeito? É Ele entregar para você o que você precisa. É Ele dizer: olha, os anjos que subiram aqui em Betel são os anjos que não podem mais pelejar por Jacó. Os anjos que estão descendo aqui em Betel são anjos mais poderosos que vão lutar por Jacó. Eu declaro que nessa noite Deus estará mudando anjos e mudando anjos a teu favor. Entenda isso. Se os anjos de Deus ainda não conseguiram ministrar ao teu favor acerca do que você está precisando, Deus vai mudar esses anjos hoje, mas o milagre vai acontecer na tua vida. Isso é profético. A Jesus dizendo: tudo quanto vocês pedirem
o Pai de vocês que é mau, sabe dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Digam comigo, pedir. Filiação. Pai. Se nós pedirmos a um estranho, talvez um estranho negue para nós. Mas se nós pedirmos ao nosso Pai, Ele vai nos conceder. Porém, para nós pedirmos ao nosso Pai e Ele nos ouvir primeiro, Ele precisa ser o nosso Pai. Nós precisamos ser filhos dEle. A Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos receber Jesus como Senhor de nossas vidas. Se não recebermos, Deus não nos terá como filhos, e assim não nos dará o que pedimos a Ele. Entenda, se você não for filho de Deus, Deus não vai te conceder coisa alguma. Ah, mas eu sou filho de Deus porque Deus me criou. A Bíblia diz em João 8,44 que vós, não vós, mas as pessoas que não agem com a verdade não têm por pai a Deus, mas têm por pai a Satanás, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Então, para sermos filhos de Deus, nós precisamos agir com a verdade. Quando nós agimos com a verdade e na verdade, nos declaramos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus. Não é por fazer parte de uma igreja, de uma religião. Não é. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder e o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus. Aleluia. Você sabe que Deus corrige aos seus filhos? Você sabe que quando nós não procedemos como a palavra de Deus diz, Deus nos corrige porque somos seus filhos? E eu ouvi certa vez que se vivemos no erro, não vivemos na verdade, e Deus não nos corrige, é porque não somos filhos. Não queira passar a sua vida inteira na igreja e não ter esse direito de dizer eu sou filho de Deus. Não queira passar a sua vida inteira dentro de uma religião, servindo a uma igreja e não ter o direito de ser feito filho de Deus. Porque somente pelo nome de Jesus isso é possível. Não é por igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Mas para fazermos parte do corpo de Cristo, temos que ter Cristo como cabeça. É Ele que manda em nossa vida. É Ele que dirige a nossa vida. Então entenda, se você é filho, se você recebeu Ele pelo poder do nome de Jesus, você vai pedir ao Senhor essa noite. Você vai pedir ao Senhor essa noite, e Ele vai conceder um milagre na tua vida. Jesus disse, tudo quanto vocês pedirem, em quê? Oração. Não em lastimação, não em murmuração, não em reclamação, tem que ser em oração. Oração, comunhão. Digam comigo, oração. Comunhão. Já somos filhos de Deus, agora precisamos ter comunhão com Deus. Enquanto o filho pródigo estava longe do seu pai, o seu pai não podia fazer nada por ele. Enquanto o filho pródigo estava dando comida aos porcos, mexendo com lavagem na pobreza, sem boas vestimentas, e longe do seu pai, o seu pai não podia fazer nada por ele. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se eu sei que a oração é uma comunhão com Deus, eu preciso
preciso ter comunhão com Ele. E há algumas pessoas que dizem: já participei de 1, 2, 3 campanhas, 10 campanhas, 20 campanhas, já jejuei vários dias e as coisas não acontecem em minha vida. Sabe por que não acontece? Porque a tua comunhão é com tudo menos com Deus. Porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra, e Ele mesmo está dizendo que tudo quanto nós pedirmos em oração, nós receberemos. Se puder realmente só um pouquinho de som, um pouquinho mais de grave. Se eu sei que a oração é comunhão com Deus, eu tenho que entender que o meu Deus, o meu Pai, Ele é ciumento. Digam comigo: Deus sente ciúmes. Deus sente ciúmes. Eu falo isso de uma forma carinhosa. Deus, Ele não gostaria que nada nem ninguém atrapalhasse a sua intimidade com você. Receba isso no nome de Jesus. Algumas pessoas dizem: sim, mas eu faço parte da igreja, mas às vezes a comunhão está longe. Eu estou sendo sincero com os irmãos: não adianta nada se você pedir a Deus e não tiver comunhão com Ele. Como é que você chega para o seu pai? Pelo menos os meus meninos, quando chegam para pedir alguma coisa para mim, imagina como é que eles chegam para mim, né? Às vezes quando eu peço alguma coisa para eles fazerem, né, não fazem, reclamam, mas quando é para pedir, eles têm um jeitinho especial para pedir. E se eles não tivessem comunhão comigo, talvez eu não desse nada para eles. Da mesma forma é Deus. Você acha que Deus quer que você saia daqui hoje doente? Que você saia daqui hoje com problemas mentais? Com perseguições? Você acha que Deus quer isso? Você que já veio aqui por várias vezes pedindo a Deus para Ele mudar a sua situação? Isaías 59, 1 e 2: acaso os ouvidos do Senhor estão agravados para que não possa ouvir, ou as suas mãos cerradas para que não possa agir? Versículo 2: não. Mas o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa desobediência fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se fazem separação entre nós e o nosso Deus, não temos comunhão com Ele. O apóstolo Paulo disse que a nossa comunhão é com Deus Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, qual foi a tua comunhão? Com quem foi a tua comunhão? Quantos minutos, quantas horas você leu a palavra, você leu um versículo, você fez uma oração, ou elevou o teu pensamento ao Senhor? Deus não vai liberar milagre dessa forma. Deus não vai liberar cura dessa forma. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes nós pedimos, colocamos a culpa em Deus, porque nós cristãos temos 2 defeitos. Primeiro defeito: colocar sobre Deus a responsabilidade das coisas darem certo. As coisas têm que dar certo, Deus vai fazer com que dê certo. Podem puxar isso comigo para mim. Colocamos a responsabilidade em Deus para que as coisas deem certo. Eu vou fazer isso aqui, Deus vai fazer dar certo. Aí quando não dá certo, entra o segundo defeito: colocamos a culpa em Satanás. Primeiro defeito: colocar sobre Deus a responsabilidade das nossas ações. Segundo defeito: colocar em Satanás a culpa dos nossos fracassos. Isso não é ter comunhão com Deus. Isso não é viver uma comunhão com Deus. Isso é tudo que nós pedirmos mal e jamais receberemos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Paulo disse: a nossa comunhão é com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Se a nossa comunhão não está sendo com Ele, o milagre não acontecerá. Se a nossa comunhão não for com Jesus, um milagre não vai chegar à sua casa.
A opressão diabólica não vai te deixar. Porque a Bíblia diz que as trevas, elas fogem à luz. Pelo poder da luz, as trevas vão embora. E diz aqui a palavra de Deus, que se a nossa comunhão é com Deus, ela jamais será com o mundo. Se vivemos em comunhão com o mundo, jamais teremos comunhão com Deus. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Eu digo que tenho comunhão com Deus. Eu digo que tenho amor a Deus. Mas eu não tenho comunhão com meu irmão, eu não amo meu irmão. O apóstolo João, ele disse, se eu não amo a Deus e não tenho comunhão com Deus, aliás, com meu irmão, a quem eu vejo, como eu vou expressar isso com Deus, a quem eu não vejo? Oração é comunhão. Oração é você se colocar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Senhor, eu estou aqui porque eu quero viver um dia com o Senhor. Nós vemos na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar para a glória de Deus, irmãos. Eu vou entregar essa mensagem, eu vou orar pelos irmãos, assim como eu falei nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Então, eu tenho que entender que, primeiro, eu tenho que ser filho. Segundo, eu tenho que ter comunhão. A oração, ela representa a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala sobre jugo desigual. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Isso é um jugo desigual. Ah, mas eu sirvo a Deus. Hoje eu ouvi um comentário ali que cristão pode ir para a Hipocrata. Eu falei, não pode. Até pode, mas não agrada a Deus. Pode no sentido de que Deus nos deu um livre-arbítrio. Não, mas se eu for e o meu coração estiver em Deus, eu não vou estar pecando. Vai sim, vai para o inferno. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Que comunhão há entre aquele que serve a Deus e o que não serve? Qual é a comunhão? Se eu digo que sirvo a Deus e vivo em trevas, em julgo desigual, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. Você sabe o que o livro de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17? Ele diz, olha, vocês que são cristãos, que servem a Deus, não comuniqueis com as obras das trevas. Não tenham comunhão com as obras das trevas. É treva, condene. É trevas, condene. Não tenham comunhão. Porque qual é a comunhão? Eu digo que eu sirvo a Deus, que eu tenho comunhão com Deus, e ao mesmo tempo eu vivo no reino das trevas. Eu faço coisas que desagradam a Deus. Aí eu quero que Deus atenda a minha oração, porque se Deus não ouvir a obrigação é dele de ouvir a minha oração e responder. Não. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que você tem pedido a Deus que ainda não tem recebido? Eu digo a você hoje, alinhe o seu propósito com o propósito de Deus. E em menos de uma semana, você vai estar aqui contando testemunho para a glória do Senhor. Aleluia. Amém? E tudo quanto pedires, em comunhão, em oração, crendo, recebereis. Digam comigo, eu preciso crer. Eu preciso ter certeza. Vamos falar de fé, se temos certeza mesmo daquilo que pedimos. Eu estava em um culto e alguns irmãos mais aqui, e um pregador orou por algumas pessoas, e por aquelas pessoas existia um paralítico em meio a eles. O pastor orou por aquele irmão paralítico com problema de paralisia, e ele com sofrimentos caminhava, mas de olho na, como é que fala? Muleta.
Era o pastor declarando e ele caminhando e ele olhando, não jogue fora. Deixa aí que eu vou levar para casa. Recebeu o milagre? A Bíblia diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Está dizendo, se você se aproximar de Deus e crer que Ele existe, Ele vai te abençoar pelo que você está pedindo. Essa palavra não está longe. Eu não posso pedir a Deus, colocar nas mãos de Deus e ficar. Se Deus não fizer, se Deus não fizer, se Deus não colocar a mão, você está perdendo o seu tempo em duvidar de que Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. Eu falo com autoridade porque eu vivo um evangelho genuíno no que diz respeito à convivência com Deus. Alguns irmãos já sabem que no dia 17 de fevereiro de 2014, eu recebi a resposta de uma oração que eu fiz no dia anterior. 12 horas depois, Deus me respondeu. Ele me respondeu me dando o direito de orar por pessoas e curar essas pessoas nessa noite aqui. Ele me respondeu nada mais, nada menos com a vida. Ao passar, posso dizer, pela morte, ao tocar em uma rede de alta tensão com 13.800 volts de energia. Não foram 220 ou 110, foram 13.800 volts. Eu tenho sequela nas minhas mãos e nos meus pés para me fazer lembrar daquele dia de que Deus responde orações. Aleluia! Se você pedir em oração, crendo, você vai receber. Jesus é o Senhor mesmo que está falando comigo? Não, eu acho que é um fantasma. Não sou eu. Ah, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Pedro seguiu Jesus sobre as águas. Pedro caminhou até Jesus sobre as águas. E enquanto ele acreditava sem duvidar no seu coração, as águas serviam de piso para ele. As coisas estavam dando certo para ele. A cura estava se mantendo sobre a vida dele. A prosperidade estava seguindo ele. Mas no primeiro pensamento, na primeira atitude dele olhar para o vento, a Bíblia diz que ele começou a naufragar. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou a sua atenção de Jesus, ele deixou de crer. Talvez você tenha começado algo, tenha vivido algo, e as coisas prosperaram, e de repente as coisas começaram a naufragar. Se você pedir e crer e não duvidar no seu coração, assim será. Sabe por que muitas pessoas, já vou finalizar, vivem momentos de glória e de repente as coisas começam a afundar? Porque surgem palavras. Existe uma diferença entre possessão e opressão. Existem pessoas que mesmo dentro da igreja vivem possessas. Existem outras que vivem na opressão. O que é a opressão? É você querendo prosseguir, querendo crer, e uma voz dizendo, você não vai conseguir. E uma voz dizendo, Jesus não vela por ti. E existem pessoas que não estão possessas, mas que estão vivendo uma vida de opressão e não conseguem se livrar daquilo, porque não sabem se olham para Jesus ou se olham para a ventania. Não sabe, pastora, se dobra os joelhos, se busca em Deus, ou se busca na feitiçaria. Não
sabem se fazem um propósito de jejum e oração, se acreditam na palavra que receberam, ou se é mais fácil fazer segundo os meios, que segundo Paulo é vergonhoso até falar. A Bíblia diz que Saul era um homem que tinha o Espírito de Deus sobre ele. O Espírito de Deus vinha sobre Saul por várias vezes. Mas em 2 Crônicas a Bíblia diz que o motivo pelo qual Saul morreu é porque ele deixou a palavra do Senhor e foi buscar feitiçaria, foi buscar palavras contrárias, deixou a palavra de Deus e foi buscar no mundo, no reino das trevas. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 3, versículo 27, que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. O homem não tem a cura na terra se do céu. Ah, mas eu procurei um rezador e ele trouxe uma cura sobre mim. Mentira. Ah, mas eu procurei isso aqui e as coisas deram certo. Vai te acabar te afundando. Vai levar além da tua vida física, a tua vida espiritual para o inferno. Entenda, o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Aleluia, glória a Deus. Se não for Deus, você não tem a cura. Se não for Deus, esse problema não vai deixar a tua vida. Se não for Deus, a prosperidade não virá sobre ti. Então, se você não tiver comunhão com o Senhor, esqueça. Quando a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, não é que nós não vivemos uma vida de sacrifício em Deus, porque crer é um sacrifício, mas nós nos aproximamos dele, crendo que se ele não fizer, outro não vai fazer. É igual aquela pessoa que diz: Jesus, transforma aquela vida, Senhor, porque ela está a me prejudicar. E você espera em Deus. Outra coisa é você dizer: Jesus, está a me prejudicar, o Senhor não vai agir, eu vou agir. Não resolve. O homem não tem nada na terra se dos céus não lhe for dado. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. Aleluia. Quem está dizendo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos deixar a palavra de Deus para buscar em outros? Não. Eu já vou orar para nós encerrarmos, mas eu quero deixar isso claro, que se você não for filho, Deus não vai te responder. Que se você não tiver comunhão com Ele, Deus não vai te responder. Que se você não tiver certeza, Deus não vai te responder. Não vai. Se tiver dúvidas, Deus não vai te responder. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aquele rapaz ali, escorado no portão. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Você mesmo. Essa irmã que está atrás da missionária, esse irmão, vem aqui no nome de Jesus. Eu quero orar por você também. Amém?